Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Domingão, Brasileirão 2019, 16ª rodada. Rodada que teremos um jogo a menos entre Palmeiras e Fluminense. Teremos jogos, como tivemos sábado, teremos domingo e segunda-feira. Domingão à tarde, 4 horas da tarde, 3 jogos. O empate do Santos com Fortaleza 3-3, sensacional. O Santos fez 3-0 no primeiro tempo e o Fortaleza fez 3-0 no segundo tempo. Sensacional o jogo, empatando o Fortaleza fora de casa. Tivemos a vitória do Goiás por 2-1 em cima do Internacional. Internacional com o time reserva, ali meio misto, mais reserva do que misto. E o Goiás venceu de 2-1 no finalzinho. O Fortaleza fez um gol no finalzinho, o Goiás fez um gol no finalzinho. E o outro jogo que tivemos às 4 horas da tarde, que é o jogo que vai ser analisado aqui, é entre Vasco da Gama e São Paulo. Vasco brigando para se afastar do rebaixamento e o São Paulo brigando para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Quanto é que foi o jogo? Vasco da Gama 2, São Paulo 0. Então, meu amigo torcedor do Vascão da Gama, do Tricolor Paulista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação. Não esquecendo, YouTube, Facebook e Instagram. Então vamos lá, galera torcedora do Vasco e do São Paulo. Por que o Vasco ganhou e por que o São Paulo perdeu? Simples, o Vasco foi melhor, ponto. Não tem que discutir. O Vasco foi melhor. O São Paulo com 10 ou com 11, o Vasco era melhor. Fez um partidaço? Não. O time do Vasco dificilmente vai fazer uma partida que vai encantar pelo futebol jogado. Não estou tacando balde de água fria. O torcedor do Vasco é um torcedor muito consciente do time que tem. O Vanderlei é um treinador muito consciente do time que tem. Ele já falou isso aberto para todo mundo. Eu trabalho com as peças que eu tenho. E ele sabe que o material técnico que ele tem não é o dos melhores. Ele sabe disso. Por isso ele iniciou com 4 volantes no meio de campo. Então a torcida do Vasco também é bem consciente disso. Simples assim. Então, vamos lá. O Vasco ganhou porque foi melhor. O São Paulo com 11 jogadores, até o Raniel ser expulso, o São Paulo não tinha dado um chute ao gol. Não deu um chute ao gol. O Vasco com 4 volantes já tinha chegado lá umas 3 ou 4 vezes. Agora eu tenho que fazer uma ressalva, uma menção honrosa. Vamos lá. O garoto Thales. Meu amigo torcedor vascaíno, depois você entra aqui no canal, porque eu não estou lembrando direito, e me coloca qual foi o ano que isso, o que eu vou falar aqui, coloca qual foi o ano que aconteceu isso. Teve um ano no Vasco da Gama que o time do Vasco da Gama não era muito qualificado. E o Felipe Coutinho, que já tinha sido vendido muito novinho, eu acho que ele retornou, se eu não estiver enganado, acho que ele retornou ao Vasco. Ele ficou um tempo fora e retornou ao Vasco. E o Felipe Coutinho destoava do time. O Felipe Coutinho, em campo, você via a diferença técnica dele pro restante do time. Eu não me lembro qual foi o ano. Mas era uma diferença técnica absurda do Felipe Coutinho com a bola com o restante do time. Isso está acontecendo de novo no Vasco. É uma diferença absurda do Thales com a bola pro restante do time. O Marrone até pode acompanhar um pouco o Thales, mas o Thales é mais jogador do que o Marrone. Vai virar um craque, vai virar o Felipe Coutinho, vai jogar nos melhores times da Europa? A gente não tem a menor ideia. Porém, eu tô vendo aquele garoto jogar, o Thales jogar, ele é completamente diferente do restante do time do Vasco. E chega a ser gritante a diferença técnica. O domínio de bola,
a calma que ele tem, os dribles curtos, a visão de jogo é uma... Não tô, pô, vai queimar o garoto, pô, o moleque vai até para jogar. Não é isso. Mas o moleque é completamente diferenciado do elenco do Vasco da Gama. Completamente diferenciado. Isso é ótimo. O Vasco só tem que tentar conseguir segurar o garoto, né? Que não vai ser das coisas mais fáceis. Não sei nem se já está vendido, acho que talvez já está até vendido, se não estiver enganado, né? Parece que já venderam o garoto. É agora que eu estou lembrando que eu li o noticiário, eu acho que ele já foi até vendido, uma pena. Então, voltando ao futebol, mas parabéns ao Thales. E o Marrone também é bom jogador, mas o Thales é bem diferenciado. Então vamos lá. O Vasco ganhou porque jogou melhor. O Vasco iniciou com 4 volantes. O Vasco jogou no 4-1-4-1. Ele não jogou no 4-1-3-2. Ele jogou no 4-1-4-1. Quem voltava era o Thales para ajudar a marcar. E ficava o Marrone lá na frente, sozinho. Isso quando o Vasco marcava. Quando o Vasco atacava, o Thales subia, se juntava ao Marrone na frente e os laterais avançavam. Os laterais avançavam e um dos volantes, que eram 4, um dos volantes ia. De vez em quando ia o Marco Júnior, de vez em quando ia o Andrei. Vira e mexe. O único que não subia de jeito nenhum era o Richard. Ficava parado ali atrás. Mas, ou seja, então ia com 2 atacantes, os 2 laterais e mais um volante. Ia com 5 e se defendia com 5. Quando perdia a bola, voltava todo mundo, fazia de novo 4-1-4-1. Nesse período que estava com 11-11, o São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada. Sabe o que é não conseguir fazer absolutamente nada? Não conseguiu fazer absolutamente nada. Bom, São Paulo tentava, tocava a bola e o Vasco numa bola longa, tentando. Teve 2 chances, uma com o Marrone, a outra acho que com o Thales também, e o Vasco melhor. O Vasco melhor, o Vasco melhor, o Vasco melhor. Por que o Vasco estava melhor? Porque quem estava tentando trabalhar a bola era o São Paulo. Porque o Vasco não tem condições, não tem jogadores para trabalhar a bola. Não tem. Tem que ser uma jogada rápida para chegar até os 2 atacantes, chegar no Marrone, no Thales, que aí eles conseguem criar alguma coisa, porque o restante é limitado. O São Paulo só teve uma sombra de ficar melhor do que o Vasco quando o jogador do São Paulo foi expulso. Quando o São Paulo ficou com 10, que por uma característica de jogo, de tudo, por uma pressão de fora, como o Vasco ficou com 11 e o São Paulo com 10, o Vasco nitidamente adiantou sua marcação para tentar ser superior ao time do São Paulo. Quando o Vasco resolveu se abrir para ir para cima, deu espaço para o São Paulo. O São Paulo criou 2 chances que poderiam ter marcado gol. Muito parecido com o que aconteceu no jogo da Libertadores. Sei que o Vasco não gosta de falar isso, mas é só para fazer uma comparação. Internacional e Flamengo. O Internacional estava todo fechado atrás. Quando o Internacional se abriu para tentar jogar de igual para igual, tomou 2 gols. Foi a mesma coisa. Quando o Vasco foi para cima e tentou marcar no campo adversário, deu espaço. O São Paulo poderia ter feito gol. Mas só foi isso. Aí, com um jogador a mais, o Vanderlei já fez uma mexida logo, já tirou logo um jogador, colocou logo o outro, porque já tinha um jogador com cartão amarelo, o Vanderlei foi muito malandro, já tirou logo, colocou o Barcelos, que tem uma batida de falta muito boa, e colocou ali esse jogador pela lateral. E o Vasco era melhor. Segundo tempo, o Vasco foi melhor. O São Paulo não conseguia jogar. O Vasco até tentou acelerar um pouquinho, mas o Vasco percebeu, e eu discordo, eu estava vendo os comentários, não me lembro qual o canal, acho que era no Sport TV, eu estava vendo os comentários, não, acho que era na Globo, do Casagrande, eu discordo dele. Quando ele disse, pô, é perigoso pro Vasco desacelerar o jogo, o São Paulo ficar melhor, eu discordo. Se eu sou o treinador, eu faria a mesma coisa que o Vanderlei fez, desacelerava o jogo, porque aí eu puxava o time para trás, de novo,
e dificultava. Se o São Paulo já não estava conseguindo chegar com 11, com 10 ia ficar mais difícil. E começou a tentar tocar a bola, o Vasco tentou sair, começou a tentar sair na velocidade e numa bola parada, saiu o gol do Vasco da Gama. Uma bola parada, o Barcelos bateu, acho que resvalou na cabeça de alguém, o Thales sozinho dominou, 1-0, Vasco da Gama, no primeiro tempo, acho que foi no primeiro tempo o gol do Thales, no segundo, agora não lembro, acho que foi o Thales que bateu, o Thales não, foi o Barcelos que bateu, resvalou para alguém, a defesa do São Paulo deu um mole, o jogador Thales ficou sozinho, dominou, caixa. Segundo gol, a defesa do São Paulo deu mole de novo, saiu uma jogada pelo lado direito, a jogada saiu pelo lado direito, acabou terminando do lado esquerdo, onde foi cruzada a bola para dentro da área. O Felipe Bastos entrou sozinho, não tinha ninguém marcando ele. De novo, no mesmo espaço que o Thales fez o gol, o Felipe Bastos fez o gol. No mesmo, ou seja, tinha um erro gritante de marcação do sistema defensivo de São Paulo. O Felipe Bastos foi lá e fez o segundo gol. 2-0, Vasco da Gama, merecido, sem nenhuma questão de não foi. Com 10 ou com 11, o Vasco foi melhor. Foi um partidaço? Não, foi uma partida inteligente dentro dos parâmetros que o Vasco pode. São Paulo jogou bem? Não. São Paulo não jogou bem, mas também não jogou bem porque o Vasco dificultou muito o sistema de criação do São Paulo, que hoje não funcionou. O sistema de criação do São Paulo e do ataque não funcionou e o sistema defensivo do São Paulo ficou uma peneira de posicionamento ali. Os 2 gols do Vasco foram, lógico, mérito do Vasco, mas erro de posicionamento do time do São Paulo. E o time do Vasco, jogadores do São Paulo, eles se molham, jogadores do Vasco aproveitaram o espaço convidativo que a defesa do São Paulo fez, por favor, entre, a casa é sua. O Vasco foi lá e fez o gol. Se eu não estiver enganado, agora eu não estou aqui, eu acho que foi um gol no primeiro tempo do Thales e o outro, foi no segundo tempo com o certeza do Felipe Bastos, que estava o banco. E o primeiro foi a falta. Agora eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo, mas também não interessa. Foi 2-0 e o Vasco foi melhor. O Vanderlei, consciente, neutralizou o São Paulo, não deixou o São Paulo jogar. São Paulo chutou muito pouco a gol, até trabalhou lá atrás um pouco a bola, mas não conseguia. Vasco é isso, vai jogando de acordo com o adversário e o negócio é ir somando pontos. Até porque, nesse jogo de tarde, o Goiás que estava perdendo, começou a cair, ganhou também. O Fortaleza que está lá embaixo também conseguiu um empate heróico contra o Santos. E o Vasco faz o seu dever de casa, ganha, eu acho que, se não estiver enganado, fica a 7 ou 8 pontos do primeiro time que está no rebaixamento, já dá um alívio a mais para o Vanderlei trabalhar, vai respirando. O Vasco vinha de uma derrota, o Fortaleza lá de uma derrota, Goiás perdendo, ou seja, começaram a se recuperar. Então, parabéns ao Vasco da Gama, uma grande vitória. São Paulo não jogou nada, isso vai acontecer. Eu sei que São Paulo tem aí, não tinha o Pato, não tem o Pablo, o Hernandes não tá faltando algumas peças. Então, parabéns ao Vasco. E o São Paulo é assim, uma hora ia perder, até porque o time do São Paulo também tá se encaixando. Ficou aí 5 rodadas ganhando, pá, legal, mas vai dar uma oscilação. Agora, eu sei que a torcida do São Paulo vai falar do VAR. Teve tumulto, bate-boca, demorou 3, 4 minutos para se expulsa ou não expulsa. A torcida do Vasco vai falar, bem feito. Agora o São Paulo tá vendo lá no jogo contra o Ceará, aquele pênalti escroto que prejudicou o Ceará. Concordo. Foi muito pênalti. Aquele jogo do Ceará foi muito pênalti. O Ceará foi prejudicado e o São Paulo foi beneficiado sim. E aquilo foi pênalti.
Ia sair o gol? A gente não sabe, mas foi. Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Como hoje a expulsão do jogador do São Paulo, o Vasco não tem nada a ver com isso. Agora vamos lá. Minha opinião sobre o lance. Eu particularmente, não vejo aquele lance para expulsão. Eu não vejo. Foi um lance duro, ele jogou o pé lá em cima, até acertou a cara do jogador do Vasco. Foi. Mas eu não vi lance para expulsão, para cartão amarelo. Vou dar um detalhe. O zagueiro Anderson, que jogou no Vasco, que tá no São Paulo, ele deu uma solada no jogador do Vasco da Gama, de cima para baixo, que para mim aquilo merecia mais um cartão vermelho do que o lance da expulsão. E o Daronco não expulsou, não deu nem cartão amarelo. Depois, o que me chamou a atenção e me causa eu já não gosto do VAR, tá? Eu já não gosto do VAR, todo mundo sabe. Porque o Daronco vai para lá e começa a olhar o lance. O lance tem que ser analisado na velocidade normal. Não é em slow motion, igual eu estava indo. Estava indo devagarzinho, aí parava devagarzinho. Isso não pode, pela regra. Mas ele estava analisando assim. E a impressão que estava todo mundo tendo é que o árbitro de vídeo estava tentando convencer o árbitro de campo de que era para expulsar. E ele parece que estava reticente com isso. O lance foi... o pé do jogador foi muito alto? Foi muito alto. Ele foi imprudente? Foi imprudente. Mas, na boa, não, minha opinião, não vi lance para expulsão. Já vi lance muito piores do que isso. É que o jogador não foi expulso. Mas é um critério de interpretação. O que eu não gosto é dessa situação do VAR. Que me causou essa estranheza, porque não é no jogo. Porque no lance rápido do jogo é uma coisa. Agora, você parar e ficar, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. É como se estivesse procurando agulha no palheiro. Aí é bem complicado. Mas o juiz expulsou. Está expulso. Mas eu, particularmente, não vi lance para expulsão. Era para cartão amarelo. Para expulsão, não. Mas aí é critério. Eu já vi aqui num canal que os comentaristas de um canal falaram que era para expulsão, sim. Em outro canal, os comentaristas falaram que era para expulsão, que não era para expulsão. Então, é um critério aí de posicionamento. Eu, particularmente, não achei que era para expulsão. Porém, mesmo que não expulse, sinceramente, eu acho que ia mudar muito pouco do jogo. Porque o São Paulo não jogou absolutamente nada, muito por parte de que não estava numa tarde legal, e outra porque o Vasco estava fazendo uma marcação muito boa. O único momento que o São Paulo teve de jogo de futebol foi quando o Vasco se adiantou um pouco, quando estava com um jogador a menos, que o São Paulo teve 2 chances. Pode ser que com 11, o Vasco no segundo tempo, querendo fazer o gol, fosse para cima e desse espaço. Poderia ser. Mas o São Paulo nitidamente não estava numa tarde mais feliz e o Vasco mereceu. 4-1, 4-1, com 4 volantes, com pouca criação, mas com 2 jogadores de muita qualidade lá na frente, explorando as saídas rápidas, trabalhando pouca bola, tentando fazer uma ligação quase que direta com o Thales e com o Marrone. E funcionou. A tática do Vanderlei funcionou e hoje o São Paulo não estava legal. E como eu falei, o garoto Thales é muito diferenciado do restante. Então, meus amigos torcedores vascaínos, essa foi minha análise, meus amigos torcedores do São Paulo, que estão tristes, mas isso acontece, vai ter altos e baixos mesmo, isso é normal. Olha o Santos, 2 derrotas, joga em casa, ganha de 3-0, tomou empate de 3-3 contra o Fortaleza. As coisas acontecem. Então, meus amigos, um grande abraço, conto com a participação de todos. Até mais. Valeu, fui. Espero seu comentário. Tchau, um abraço. Esse moleque Thales, pena que já tá vendido, né, cara? Uma pena. Um abraço. Tchau.